A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Quero nesse instante deixar o meu abraço, dizer a você que assiste ao meu canal, você é muito bem-vindo. Estamos trazendo alguns estudos no livro de Êxodo, que fala sobre as 10 pragas, que fala sobre quando Deus começa a usar o seu servo Moisés e Arão para libertar o povo do Egito. Bom, hoje nós vamos falar sobre o capítulo de número 7, a partir do versículo 1, onde Deus usa Moisés e Arão para dar o primeiro sinal a Faraó de que era realmente Deus que estava falando. Pois bem, vamos colocar um tema nessa pregação, né? Vamos colocar o primeiro sinal de Deus para Faraó de que era realmente Deus que estava falando através de Moisés. Amém? Pois bem. Então vamos colocar o tema o seguinte: mágica ou poder de Deus, né? Pois bem, Êxodo capítulo de número 7. O Senhor respondeu: dou-lhe a minha autoridade perante o Faraó e seu irmão Arão, será seu porta-voz. Você falará tudo o que eu lhe ordenar. E o seu irmão Arão dirá ao Faraó que deixe os israelitas saírem do país. Eu, porém, farei o coração do Faraó resistir, e embora multiplique seus sinais e maravilhas no Egito, os meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito. Com poderoso ato de juízo, tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia lhe ordenado. Pois bem, vamos dar uma paradinha aqui, né? Bom, o Senhor já tinha mandado Moisés ir a primeira vez, segunda vez, mas Faraó não deu ouvidos ao que Moisés disse, né? Achou que era uma brincadeira, né? Mas aí o Senhor começa agora a agir de forma diferente, né? O Senhor age com mais dureza, né? Com o Faraó, né? Pois bem, então, no capítulo 7, do versículo 1, o Senhor disse a Moisés: a partir de hoje dou autoridade a você, o seu irmão, para que vá perante o Faraó, porque a partir de agora eu vou tomar uma providência séria e uma atitude. O meu povo já sofreu muito, são 400 anos no deserto, oprimido por Faraó, e está na hora de tomar uma posição. Versículo 2: falará tudo o que eu lhe ordenar. Ou seja, obediência, né? Então, obediência e coragem, né? Tanto de Moisés quanto do seu irmão Arão, porque o Senhor colocou aquela coragem dentro deles, né? Entendeu? O Senhor preparou Moisés durante 80 anos, né? Moisés estava com 80 anos, Arão devia estar aí com seus 74. Não, Arão já estava mais velho um pouco, né? Primeiro foi Arão que nasceu, depois Moisés, né? Então, ou seja, os dois têm essa faixa aí de 80 e poucos anos cada um, né? Que a diferença de idade era pequena, né? Então, mas eram pessoas ainda resistentes, fortes,
né? Naquela época o calendário não é o mesmo calendário de hoje, né? Era diferente, né? Então, nós não podemos dizer, vamos supor que um ano seria 12 meses naquela época, a gente não tem essa certeza, né? Mas a gente tem mais ou menos uma estimativa, né? De que naquela época a idade passava mais rápido do que hoje, né? Tanto que as pessoas viviam mais tempo, né? Pois bem. Então, o Senhor diz a Moisés que vai agir, que vai tomar uma providência e que o povo irá sair do Egito. O povo irá sair do Egito. Depois das 10 pragas, ele irá sair do Egito. Com certeza absoluta. Porque aquilo que Deus fala tem que se cumprir. Os propósitos de Deus não é como do homem. O homem começa uma coisa e para. Deus não. Deus, quando ele começa uma coisa e promete que vai fazer, ele faz. E Deus pode até mudar de opinião, mas arrepender, ele não arrepende nunca. Agora, mudar de opinião ele pode, porque ele é Senhor. Nós é que não devemos mudar de opinião em relação a Deus, porque nós somos servos. Então, o servo ele tem que ser obediente ao seu Senhor. Quem é o nosso Senhor? É Deus. Então, Moisés obedeceu à risca tudo que o Senhor falou, tanto Moisés como Arão, seu irmão. Então, ele disse: diga ao faraó que deixe os israelitas saírem do país. 3. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir, embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito. Que sinais seria esse, né? Seriam os milagres, os prodígios, né? Através das 10 pragas, né? Porque cada praga, ela significa um deus do Egito. A primeira praga foi o rio se transformou em sangue, a água do Nilo se transformou em sangue. O Nilo para eles era um deus. Eles consideravam o deus da fertilidade, o Nilo, né? Não era considerado o deus da fertilidade. Então, quando o Nilo foi ferido, Faraó achou aquilo um absurdo, né? Era como se estivesse ferindo os próprios egípcios, né? Que o consideravam o Nilo como o deus da fertilidade, porque através da água que o alimento brota. Mas o Nilo não é um deus, o Nilo faz parte da natureza e foi criado por Deus, né? A água, o céu, as estrelas, o sol, todas as coisas foram criadas por Deus, mas eles consideravam como um Deus, né? Eles tinham muitos deuses, né? Mas nós não, nós temos apenas um Deus, que é o Deus de Israel, de Isaac e de Jacó, né? O Deus de Abraão, o Deus da igreja do Senhor, somos nós. 4. E não ouvirás, ainda que o Senhor fizesse as maravilhas, os sinais, as pragas, né? Ele não vai ouvir, mas não ouvirás, então porei a minha mão sobre o Egito, ou seja, ferirei o Egito, né? O Senhor não é o que o Senhor queria fazer, o Senhor queria que o faraó liberasse o povo, que ninguém ficasse ferido, e que até os próprios egípcios se convertessem. Mas Deus já sabia do coração do faraó e do coração dos egípcios, né? Então, o que Deus fez? Ele disse a ele: eu ferirei o Egito e com a minha poderosa mão trarei atos de juízo, tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo e os israelitas. Amém? Então, o Senhor foi bem claro, né? Com Moisés. Moisés já estava preocupado porque cada dia mais o castigo dos hebreus ficava pior. Então, Moisés se preocupou com isso e já estava até se sentindo culpado pelo castigo ter aumentado, ou não está mais fornecendo palha para a fabricação dos tijolos, né? Pela alimentação ser diminuída. Então tudo isso aconteceu e Moisés se sentia culpado
porque ele, como líder do povo de Israel, ele ficava triste com aquela situação. Então ele foi até Deus para conversar com Deus. Deus começa no capítulo 7 a tomar uma providência para tirar o povo do Egito. Para você ver que a coisa não foi tão fácil. Isso pode ter durado anos. 1 ano, 2 anos, 3 anos, pode ter durado por essas 10 pragas, né? Durante esse tempo, né? Porque o povo do Egito era o povo do coração endurecido, né? Não acreditava em Deus. O faraó também não, o pessoal do palácio também não acreditava em Deus. Existia até hebreus no palácio que preferia continuar no palácio do que, por causa da riqueza, do que servir ao Deus, né? Ao Deus de Israel. Pois bem, vamos lá. Continuando. 5. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá dos israelitas. Entendeu, irmãos? Então, são situações que acontecem em nossas vidas, que muitas vezes a gente fica pensando, né? Mas veja que isso aconteceu no Egito, né? As 10 pragas, né? Veja agora a Covid-19, né? Quantas pessoas a Covid-19 não já levou, né, irmãos? E quantos ainda estão internados, estado grave, né? Pessoas amigas, né? Pessoas que a gente conhece, entendeu? Mas a gente não sabe por que isso está acontecendo, né? Bom, só não sabe aquele que não lê a Bíblia e aquele que não atenta para as coisas de Deus, né? Mas nós sabemos que tudo o que está acontecendo é permissão de Deus por causa da falta de obediência, né? Eu sei que todos nós pecamos, ninguém é perfeito, mas eu acho que chega uma hora que nós temos que tomar uma posição em nossa vida, né? Uma posição. Não podemos ser cristãos bitolados, crentes enclausurados. Deus não quer isso. Deus não quer que nós tenhamos medo dele, ele é nosso amigo. Deus quer apenas que nós tenhamos temor e obediência a ele, né? Como nós vamos obedecer um Deus que nós não vemos? Nós não vemos, mas nós cremos, né? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Então nós cremos que Jesus morreu para nos salvar, nós cremos que Deus existe, nós cremos que a Bíblia é verdadeira, nós cremos que tudo o que está escrito na Bíblia é para nos orientar, porque ela é a nossa bússola. Realmente a Bíblia foi escrita por homens, a Bíblia não nega isso, mas ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Na Bíblia não tem nenhuma palavra levando você à perdição, muito pelo contrário, a Bíblia só tem palavra que leva você à salvação. Ela pode condenar, claro, ela pode punir, pode salvar, mas ela só pune quando nós erramos, quando nós entramos em contradição em relação ao que está escrito nela, né? Quando nós discordamos dela, porque ela é a boca de Deus falando para nós, ela é as boas novas, né? Ela é a palavra do Senhor. Então é necessário que nós obedecemos o Senhor. O faraó não obedeceu, e o que aconteceu? 10 pragas e a morte do primogênito lá no final. Eu vou falar sobre isso, né? Então, hoje, o que está acontecendo? Muita coisa, né? Talvez até pior do que aquela época. Muita coisa mesmo. Hoje a escravidão é muito grande. A escravidão de pessoas, né? Sendo escrava de ladrões, bandidos, assassinos, né? Hoje nós estamos vivendo num país onde as pessoas vivem presas dentro de casa porque não tem mais liberdade para andar livremente. Certas horas da noite as pessoas não saem mais porque tem medo. Somos assaltados na porta da nossa casa, na esquina da nossa casa, né? As leis estão sendo burladas, as leis estão sendo torcidas no nosso país, né? A política do nosso país é uma política errônea, negativa, né? Toda regra tem exceção, mas a maioria
dos nossos políticos não são sérios, entendeu? Não tem lisura. Então, é o rico oprimindo o pobre. Está havendo uma grande escravidão no país. Se você analisar bem, se você se aprofundar bem no que é escravidão, você vai ver que o pobre está sendo escravo do rico, está sendo oprimido, está sendo oprimido. Imagine o nosso salário hoje era para ser, o salário mínimo hoje era para ser R$ 5.000 em média, se ele estivesse sendo corrigido. Mas o salário mínimo hoje ele custa apenas R$ 1.100. O aumento que se dá para o salário mínimo anualmente é de apenas 30, 40, no máximo R$ 50, que não chega a 10% do valor do salário mínimo. Às vezes não chega nem a 5%. Então isso é um grande absurdo. Isso é escravidão, irmãos. Isso é escravidão. Entendeu? Agora, enquanto aumenta 5% do salário mínimo, aí aumenta no feijão, no arroz, né? Na cesta básica, na roupa, no sapato, em todas as coisas. Aumenta 50%, tem coisa que aumenta até 100%. Aí fica difícil de se viver desse jeito. Ou seja, você não está vivendo num país assim, você está vegetando. Essa é a verdade, vegetando. Quem tem Jesus vive pela fé. E quem não tem Jesus, como é que fica? Eu pergunto a você, né? Fica difícil, né? Tem muita gente que vai roubar, vai matar, se revolta, né? Então começa a acontecer coisas em nosso país que nós não entendemos por quê, né? Quando não temos, né, o discernimento do Espírito Santo. Mas quem tem o discernimento do Espírito Santo vai entender muito bem porque tantos roubos, porque, né, tantos assaltos, né, irmãos? Porque não tem emprego, e os pais não dão emprego, falta educação de qualidade, a segurança, está faltando alguma coisa ainda na segurança, precisa melhorar a saúde, muita coisa, precisa melhorar muita coisa, entendeu? Muita gente dormindo embaixo de marquises, embaixo de viaduto, né? Existem muitos mendigos no nosso país, muitos mendigos. Por quê? Não tem um emprego, aí fica sem uma família, não consegue se aposentar, a dificuldade grande para aposentar uma pessoa. E a pessoa completou 70 anos, a pessoa dessa tem condição de trabalhar mais, com 60 não tem mais, tem pessoa, imagina, com 70. Vai aposentar a pessoa com 90 anos, a pessoa está praticamente morto, né? Com 70 anos a pessoa praticamente está morto. Então, meu irmão, o que acontece? 70 anos, com 90, né? Com 90 anos, né? Então, isso é um absurdo. Então, é preciso fazer uma reforma nas leis do nosso país. Fazer uma reforma, ou talvez fazer uma nova lei, né? Fazer uma nova lei. Esse negócio está só emendando a lei, sabe? Entendeu? Então, isso fica difícil. Bom, isso aconteceu aqui na Terra, mas lá no Egito, quem estava à frente como líder era o próprio Deus, né, irmãos? Era o próprio Deus. Então, com Deus a coisa é diferente. Com Deus a coisa tem que acontecer, entendeu? Tem que acontecer. Deus não faz nada errado. O homem é que erra. A lei é boa. O homem é que não sabe cumprir a lei. Amém? Pois bem, Deus deu inteligência ao homem para o homem criar uma lei que beneficia tanto o rico como o pobre. Ou seja, o correto é que todos tenham um patamar de vida bom para viver com saúde. Porque se todo ser humano tiver saúde, o país vai crescer, porque todo mundo tem saúde para trabalhar, tem inteligência, tem uma boa mente, você entendeu? Uma boa inteligência, vai estudar, vai passar nas provas. Agora um cara mal nutrido, chega, vou fazer uma faculdade, coitado, deixa de comer para pagar a faculdade. E como é que fica a mente, o organismo dessa pessoa? Ele vai conseguir raciocinar sem uma boa alimentação? Claro que não, de forma nenhuma. Então, por isso que o país vive nessa pobreza que vive. Nosso país é um país aí de quê? Quinto, sexto mundo. Há muito tempo ele foi país de terceiro mundo, há muito tempo. Você está entendendo? Então estamos vivendo, né,
infelizmente, estamos vivendo uma vida difícil, em tempos difíceis. Nós estamos praticamente vivendo lá o tempo de Faraó, né? Na prostituição, o tempo de Sodoma e Gomorra, amém? E na carnalidade, o tempo do dilúvio, né, irmãos? Mas a graça de Deus tem nos salvado. Estamos vivendo no tempo da graça, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós para que nem se colore, mas é o dom de Deus. Ou seja, Deus nos deu o dom gratuito. E nós estamos vivendo exatamente na aliança de Deus com a igreja, na dispensação da graça. Por isso que o Senhor ainda tem tido muita paciência, porque nós temos o melhor advogado que existe no mundo, que é Jesus de Nazaré. Amém? Vamos continuar aqui. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83, tá vendo? 3 anos só a diferença, né? Quando falaram com Faraó. Então, são apenas 3 anos de diferença de Arão para Moisés. É importante, né, irmãos, a gente saber a idade dos personagens bíblicos, porque fica mais fácil da gente estar pregando a Bíblia, né? Eu acho que a Bíblia tem que ser pregada da forma correta, né? Com idade, para quem está sendo pregada, né? E por que está sendo pregada, com qual propósito. A Bíblia toda, cada coisa tem um propósito, cada palavra tem um significado, tanto que de Gênesis a Apocalipse, um versículo, ele completa o outro, amém? Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando o Faraó lhe pedir que faça algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue diante de Faraó, e ela se transformará numa serpente. Por isso que eu coloquei o tema dessa pregação, dessa passagem bíblica, eu coloquei como mágica ou poder de Deus, né? Porque quando ele jogou o cajado e o cajado transformou em serpente, então o povo de Faraó achou que aquilo era uma mágica, né? Era uma mágica, né? E os sacerdotes deles também fizeram, só que foi com eficácia de Satanás, né? Para você ver que o diabo estava ali por trás daquelas imagens de esculturas, né? Aquelas imagens de esculturas, que não são diferentes das imagens de hoje, que tem que muita gente que adora. É a mesma coisa, você está entendendo? São deuses inventados pelo homem e feitos por mão de homens, você está entendendo? Por trás dela tem demônio, pode ter certeza que tem demônio por trás de toda a imagem de escultura. Se você pensar, analisar bem, ler a Bíblia bem aprofundado, dar uma estudada, você vai ver que não é bom você ter nenhum tipo de imagem dentro da sua casa, nem de barro, nem de ouro, nem de prata, nem de metal, nem de nada, nem de gesso, nem nenhum tipo de imagem dentro da sua casa, porque por trás dela está o demônio. Veja, eu já vou explicar sobre isso. Então, o que aconteceu? Moisés e Arão se dirigiram ao Faraó. Esse seria o primeiro sinal, né? E fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do Faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em uma serpente. O Faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito, que fizeram a mesma coisa, por meio das suas ciências ocultas. Ciências ocultas, né? Isso aí são poderes demoníacos. Ciências ocultas são poderes demoníacos, amém? São eficácia de Satanás. E o diabo, ele estava por trás de todas aquelas imagens. Eles oravam ali e muitas vezes coisas aconteciam, mas não pelo poder de Deus, pelo poder do diabo. Porque Deus, ele é vivo, ele não é um pedaço de madeira, ele não é um pedaço de barro,
Ele não é uma barra de ouro. Deus, ele é um ser vivo. Ele é um organismo vivo. Amém? Deus, ele se movimenta, ele fala, ele ouve as nossas orações, ele age por nós. Amém? Pois bem, vamos lá. Quando eles fizeram, em vez de aparecer uma cobra só, foram duas que apareceram. A de Deus foi apenas uma. Quando ele joga e transforma na serpente, só aparece uma, mas eles apareceram duas. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e estas se transformaram em serpente. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles, ou seja, as duas varas deles que foram engolidas, transformaram em duas serpentes. A vara de Arão, que transformou apenas em uma serpente, engoliu as duas serpentes de Faraó. Entendeu? Engoliu as duas, ou seja, Deus mostrando o seu poder sobrenatural, que a serpente foi transformada porque Deus ordenou, era mais poderosa do que as duas que eles o transformaram, que os magos de Faraó, de Ramsés, né? Faraó naquela época era Ramsés, e Ramsés transformou. Amém? Cada um deles jogou ao chão uma vara, e elas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Contudo, o coração do Faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvido a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: o coração do Faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Então, quando essas varas, quando a serpente do Senhor engole as duas serpentes de Faraó, certo? Isso aí foi o quê? Isso foi uma mágica ou foi poder de Deus? Com certeza absoluta, não foi mágica. Foi o poder sobrenatural de Deus. Amém, irmãos? O poder sobrenatural de Deus. Este foi o sinal que Deus deu a Moisés. Amém? Vamos lá, vamos continuar. Tem mais outro sinal, né? É mais um sinal que Deus deu a Faraó, para mostrar a Moisés que realmente Faraó está com o coração endurecido. Disse o Senhor a Moisés: o coração do Faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Vá ao Faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas, espere-o na margem do Nilo, para encontrá-lo, e leve também a vara que se transformou em serpente. Veja só. Diga-lhe o Senhor: o Deus dos Hebreus mandou-me dizer: deixe ir o meu povo para prestar culto no deserto, mas até agora você não me entendeu. Então, isso aí foi um recado que Deus mandou para Faraó. Aí Moisés chegou lá e disse: olha, Deus mandou avisar que deixe o povo dele ir, porque até agora você não tem atendido o pedido dele, que ele não está com brincadeira. E Moisés disse mais: isso é uma coisa que não está sobre o meu poder. Esse poder é de Deus. Eu não estou fazendo nada, quem está fazendo é Deus. Eu sou apenas um instrumento dele. Isso era de manhã cedo, ele estava tomando banho no Nilo, estava no Nilo, junto com os seus soldados. E Deus mandou o Faraó ir, porque Deus já sabia que ele ia para o Nilo no outro dia de manhã. Por quê? Porque Deus é onisciente, então Deus sabe de tudo que vai acontecer com a minha vida amanhã. Então ele sabia também da vida do Faraó. Assim diz o Senhor: nisto você receberá, nisso você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Então, meus amados irmãos, aí começa
a primeira praga no Egito. Começa aí. Amém? Aqui que vai começar a primeira praga no Egito. Até o versículo 17, até o 16, o Senhor deu sinal que ele já tinha dado ao seu povo, né? Lá para o seu povo, ele lançou a vara no chão ao povo de Israel, quando Moisés chegou, a provar que ele era o homem escolhido por Deus. A vara transformou em serpente. Arão pegou pela cauda e transformou em cajado de novo. E depois ele colocou a mão no peito, né? Quando ele tirou a mão de dentro do peito, por baixo da camisa, a mão dele estava toda leprosa. Depois ele colocou a mão de novo no peito, e quando Moisés tirou a mão estava sarada. Você entendeu? Então, aqui a gente fica por aqui, né? Com esse estudo. Daqui a pouco a gente está voltando com a primeira praga do Egito. Que Deus abençoe e até o nosso próximo estudo.